Você já imaginou Deus chamando alguém que se sente inseguro, fraco ou até escondido? Pois é exatamente isso que acontece com Gideão. Ele não era um herói, não tinha fama nem posição. Era o menor na casa de seu pai, vivia debulhando trigo no lagar do vinho, um lugar incomum onde ninguém costuma fazer isso. Fazia isso porque temia os midianitas, um povo que dominava Israel naquela época. Gideão estava sozinho, escondido, sem grandes sonhos ou perspectivas. Mas foi justamente ele quem recebeu uma mensagem surpreendente. Você é um valente guerreiro. Um anjo do Senhor apareceu e disse: O Senhor está contigo. E Gideão respondeu confuso: Se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Onde estão todas as promessas? Quantas vezes falamos com Deus assim? Questionamos sua presença, pedimos explicações. Gideão duvidou, mas escutou. E essa atitude fez toda a diferença. Deus não espera perfeição. Ele espera disposição. E quando encontrou isso em Gideão, começou a moldá-lo para algo maior. Essa parte da história nos ensina que Deus chama os improváveis para coisas impossíveis. Não porque precisa de super-homens, mas porque quer mostrar que a vitória vem dele. Se hoje você se sente invisível, pequeno ou despreparado, talvez seja exatamente por isso que Deus esteja te chamando. Às vezes, o lugar onde estamos não parece ser o melhor, mas pode ser exatamente onde Deus vai começar a falar conosco. Gideão estava no lagar, mas Deus viu nele potencial. E hoje, onde quer que você esteja, Deus também vê. E pode estar começando algo novo em sua vida. Muitas vezes, achamos que precisamos estar em lugares altos, ter grandes títulos ou habilidades extraordinárias para sermos usados por Deus. Mas a verdade é outra. Deus procura corações disponíveis. Pessoas que, mesmo com medo, ainda estão dispostas a ouvir e obedecer. Gideão não era perfeito. Tinha dúvidas, inseguranças e perguntas difíceis. Mas ele estava lá, presente, disponível. E isso foi o suficiente para que Deus mudasse sua história e a de uma nação inteira. Na próxima parte, vamos ver como o povo de Israel vivia sob opressão e desesperança, e como Deus levantou um novo caminho. Israel estava há muito tempo sob opressão. Os midianitas vinham como uma praga, invadindo as terras, destruindo as colheitas, levando o gado e deixando o povo faminto e sem futuro. Eles não podiam plantar em paz, porque sabiam que, quando tudo estivesse pronto, os inimigos chegariam e levariam tudo embora. Era um ciclo constante de medo, fome e desespero. O povo gemia sob a dor da escravidão invisível, sem ver saída. Você já se sentiu assim? Como se tudo que você construiu fosse tirado antes mesmo de aproveitar? Como se cada esforço fosse em vão? Às vezes, na nossa vida, parece que Deus demora, que o inimigo avança mais do que devia, que as promessas ficaram no passado e não têm mais força. Mas saiba disso. Quando o clamor sobe, a resposta desce. E foi nesse momento de crise que Deus levantou Gideão. Não importa qual é a sua luta hoje, financeira, emocional, familiar, profissional, Deus vê. E Ele vai agir no tempo certo. A Bíblia diz que Israel clamou ao Senhor por causa dos midianitas. E foi então que Deus enviou um profeta para lembrá-los de quem ele havia sido no passado. Um mensageiro trouxe palavras que ecoavam verdades antigas. Eu os tirei do Egito, da condição de escravidão. Quantas vezes precisamos ouvir isso também? Precisamos lembrar das vitórias anteriores, das provisões, das curas, das respostas às orações. Porque aquele que nos salvou antes, ainda pode salvar agora. Gideão foi chamado nesse contexto, um homem simples, num momento difícil, mas que aceitou ser usado por Deus. Aqui vemos outra verdade. Deus age em meio à dor e à fraqueza humana. E quando Ele decide agir, nada nem ninguém pode impedir. Muitas vezes, achamos que Deus só age quando tudo está perfeito, quando temos fé suficiente, quando estamos limpos, quando merecemos. Mas a história de Gideão mostra que Deus age mesmo em meio à sujeira, ao cansaço, à dúvida e à desesperança.
Ele não espera que estejamos prontos para chamar. Ele chama para preparar. E enquanto caminhamos com Ele, vamos sendo moldados. Se hoje você se sente preso, sem saída, cercado por problemas que parecem maiores do que você, lembre-se, Deus viu Israel. Ele ouviu o clamor deles. E Ele está vendo você, está ouvindo sua voz, e vai agir. Na próxima parte, vamos falar sobre o chamado que transforma vidas. E como Gideão, mesmo com dúvidas, decidiu responder ao plano de Deus. Gideão duvidou, questionou, perguntou: se Deus está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Quantas vezes falamos com Deus assim? Com dúvidas, com medo, talvez até cansados de tanto clamar e não ver resposta. Gideão era um homem comum, vivendo em tempos difíceis, mas ouviu uma voz que mudou sua história. Vai com esta tua força e salva Israel da mão dos midianitas. Não é eu mesmo que te estou enviando? Essas palavras foram mais do que uma ordem. Foram um convite, uma revelação, um lembrete de que ele não estava sozinho. Ainda que se sentisse pequeno, ainda que tivesse medo, Deus via nele algo maior. E hoje, Ele vê em você também. Muitas vezes achamos que precisamos estar perfeitos, sem dúvidas, com a fé inabalável para sermos usados por Deus. Mas a verdade é outra. Deus usa quem responde ao chamado, mesmo com medo. Gideão aceitou a missão. Construiu um altar, derrubou o altar de Baal e começou a caminhar com Deus. Isso mostra que não precisamos estar perfeitos para sermos usados. Precisamos apenas dizer sim ao chamado. E quando dizemos sim, Deus começa a nos preparar para a batalha. Deus não espera que saibamos tudo. Ele quer que demos o primeiro passo, que confiemos mesmo sem entender tudo. Gideão perguntou, buscou sinais, e Deus respondeu com paciência. Primeiro, colocou lã no chão e pediu que ficasse úmida enquanto o resto do chão permanecia seco. Depois repetiu o sinal invertendo a posição. Deus atende, pacientemente, porque Ele entende nossas fraquezas, entende nossas perguntas e responde com amor e clareza. Hoje, quantos de nós precisam disso? Um sinal? Uma palavra? Uma certeza? Deus continua falando, continua chamando. E muitas vezes Ele usa pessoas que começam com medo, mas terminam com fé. O chamado de Gideão não mudou só a nação, mudou a vida dele. E o seu chamado também pode mudar sua história. Talvez Deus esteja te chamando para algo novo, um ministério, uma mudança de vida, uma decisão importante, um perdão, uma restauração. Aceite, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Diga sim, porque quando dizemos sim a Deus, começamos a caminhar em direção à nossa vitória, e ela pode estar mais perto do que imaginamos. Na próxima parte, vamos ver como Deus reduziu o exército de Gideão, e por que isso foi uma bênção maior do que parece. Quando chegou o dia da guerra, Gideão tinha um exército de 32 mil homens. Parecia suficiente, mas Deus disse: o povo é numeroso demais. Não quero que Israel me atribua a vitória por suas próprias forças. Então Deus mandou embora os medrosos. Restaram 10 mil. Depois ele testou novamente. Apenas os que beberam água com cuidado foram escolhidos. No final, restaram apenas 300 homens. 300 contra um exército imenso. Uma loucura humana, mas uma estratégia divina. Porque quando Deus reduz, Ele aumenta sua glória. Quantas vezes achamos que precisamos de mais recursos, mais gente, mais estratégias humanas? Mas Deus prefere fazer o impossível com o mínimo, para mostrar que a vitória vem dele. Esse processo de seleção foi rigoroso. Primeiro, Deus removeu todos os que tinham medo. Isso eliminou 22 mil homens. Depois, observou como os soldados bebiam água. Os que beberam de joelhos foram dispensados. Apenas os que pegaram a água com as mãos e beberam como animais selvagens foram escolhidos. Eram alertas, prontos, vigilantes. No fim, restaram 300 homens. Um número ridículo diante de um exército inimigo tão grande. Mas era exatamente isso que Deus queria.
Por quê? Para que Israel não pudesse dizer: foi minha espada que me salvou, para que todos soubessem: foi o Senhor quem trouxe a vitória. Quantas vezes Deus faz isso conosco? Reduz nossos planos, cancela nossas estratégias, fecha portas que achávamos importantes. Tudo para que Ele possa agir sem competição, sem mérito humano. Só Ele. E isso é uma bênção disfarçada. Se hoje você sente que perdeu apoios, que as pessoas não estão ao seu lado, ou que seu time diminuiu, talvez Deus esteja preparando algo muito maior. Às vezes, achamos que perder pessoas ou oportunidades significa derrota, mas na economia de Deus, o vazio é o espaço onde Ele vai agir. Quando tudo parece estar sendo tirado, pode ser o sinal de que Deus está limpando o palco para mostrar seu poder. Muitos desistem nesse momento. Acham que Deus errou ou que não está do seu lado. Mas Gideão não desistiu. Mesmo com 300 homens, ele confiou e viu o impossível acontecer. Talvez hoje você também precise entender que Deus não precisa de muitos. Precisa de alguém que confie totalmente nele. E se você é esse alguém, prepare-se, porque a sua vitória está mais próxima do que você imagina. Na próxima parte vamos ver o plano insano de Deus e como ele usou tochas, trombetas e vasos quebrados para vencer uma batalha impossível. Na noite da batalha, Deus dá um plano que parecia absurdo. Cada soldado leva uma tocha dentro de um vaso, uma trombeta na mão esquerda, uma espada curta na cintura, e no momento certo, todos quebram os vasos, acendem as tochas, sopram as trombetas e gritam: espada do Senhor e de Gideão. Pânico, confusão, medo. Os inimigos começam a matar uns aos outros. Em questão de horas, o exército inimigo foge ou morre. E Gideão e seus 300 não precisam nem erguer a espada. Essa história mostra que Deus vence guerras sem que a gente precise lutar. Basta confiarmos no plano dele. Imagine a cena. Gideão divide os 300 homens em 3 grupos. Coloca cada grupo em posições diferentes ao redor do acampamento inimigo. E no meio da noite, eles quebram os vasos, acendem as luzes, tocam as trombetas e gritam. O barulho ecoa na escuridão. As tochas brilham no escuro. O grito assusta o exército dormindo. Eles não sabem de onde vem o ataque. Começam a correr, a se atacar, a fugir. Em poucas horas, o exército de Midian está derrotado, e os israelitas nem entraram em combate direto. Este é um retrato poderoso de como Deus age, com estratégias que ultrapassam nosso entendimento. Muitas vezes, esperamos grandes armas, grandes recursos, grandes líderes. Mas Deus prefere usar o simples, o singelo, o inesperado, porque Ele sabe que quando tudo é dele, tudo é possível. E hoje, Ele ainda usa vozes que clamam, luzes que brilham e instrumentos quebrados para trazer vitória. Se você se sente frágil, quebrado, cansado, saiba que Deus pode usar sua vida para causar impacto. Quantas vezes achamos que precisamos ter tudo sob controle, seguir planos perfeitos, ter certezas absolutas antes de agir? Mas Deus muitas vezes nos chama a fazer coisas que não fazem sentido à primeira vista. Quebrar o vaso, acender a luz, soar a trombeta e depois ver o impossível acontecer. A fé verdadeira não espera entender tudo. Ela obedece mesmo sem ver o final da jornada. E quando obedecemos, abrimos espaço para que Deus mostre seu poder. Na próxima parte, vamos ver as lições dessa história para a nossa vida hoje e como podemos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Essa história fala com o nosso coração e traz verdades profundas que podem transformar sua vida. Gideão era um homem inseguro, duvidava da presença de Deus e temia o inimigo. Mesmo assim, foi escolhido para uma missão impossível. Isso nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações dispostos a obedecer. Quantas vezes nos sentimos fracos, pequenos, despreparados? Talvez até duvidando se Deus pode realmente usar alguém como nós. Mas a história de Gideão nos mostra que a força não está em nós, mas naquele que nos chama.
A vitória não depende do tamanho do exército nem da quantidade de recursos. Ela depende da presença de Deus. E quando Ele decide agir, nada é capaz de resistir ao seu poder. O maior desafio da sua vida pode ser apenas o cenário onde Deus vai mostrar sua glória. Gideão aprendeu que fé verdadeira não fica apenas no coração. Ela se manifesta em ação. Ele obedeceu mesmo com medo. Saiu do esconderijo e enfrentou o inimigo. Hoje, talvez você também precise sair da sua zona de conforto e caminhar na direção da promessa, mesmo sem entender tudo. Deus removeu os soldados, reduziu o exército e colocou apenas 300 homens diante de um inimigo imenso. Foi um sinal claro. A vitória viria não pela força humana, mas pelo poder divino. Quantas vezes Deus faz isso conosco? Tira apoios, fecha portas, diminui nossa base humana para que possamos depender totalmente dele. E quando parece que tudo está perdido, é aí que Deus começa a agir. Na escuridão, Ele acende a tocha. No silêncio, Ele sopra a trombeta. Você pode estar enfrentando uma batalha hoje. Pode ser financeira, emocional, familiar ou espiritual. Mas lembre-se, Deus ainda usa pessoas improváveis para realizar propósitos impossíveis. E Ele pode estar preparando algo grandioso através da sua vida. É hora de crer. É hora de confiar. É hora de obedecer mesmo sem ver o fim da jornada. Muitas vezes achamos que precisamos ter todas as respostas, ter controle sobre tudo, antes de dar o próximo passo. Mas a Bíblia nos mostra que fé verdadeira é aquela que age mesmo sem ver, que confia mesmo sem entender, que clama mesmo em meio às dúvidas. Gideão não sabia como venceria. Não tinha estratégia humana, mas tinha disposição. E isso foi o suficiente. Se hoje você está diante de um desafio que parece maior do que você, entregue nas mãos de Deus. Peça a Ele que mude o cenário, que remova o medo, que fortaleça sua fé. E quando chegar o momento, quebre o vaso, acenda a tocha, toque a trombeta e grite com toda a força: Espada do Senhor. Na próxima parte, vamos encerrar esse estudo com uma reflexão poderosa e uma chamada para a ação que pode mudar sua vida para sempre. Hoje, Deus quer te chamar pelo nome, assim como chamou Gideão. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser disponível. Você não precisa de um grande exército. Precisa da presença de Deus. E agora, diante dessa história, eu te pergunto: você vai continuar com medo ou vai obedecer à voz de Deus? Você vai depender de si mesmo ou vai confiar no poder dele? Feche esse vídeo com uma oração silenciosa no seu coração. Deus, eu entrego minha batalha em tuas mãos. Eu sei que a vitória é tua. Usa-me, mesmo sendo pequeno. Eu creio que tu vais agir. E se esse vídeo te impactou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez Deus use você para abençoar outra vida. E se ainda não se inscreveu no canal, é hora de fazer isso. Receba novos vídeos com histórias que vão transformar sua fé. Até o próximo vídeo. E lembre-se, Deus usa os improváveis, chama os inseguros, fortalece os fracos e vence as batalhas sem precisar de nossas armas. Hoje pode ser o dia em que tudo muda na sua vida. Pode ser o dia em que você decide crer mais do que duvidar, confia mais do que temer, obedece mais do que questionar. E quando fizer isso, verá que a vitória já está escrita. Porque quem luta por você é o próprio Senhor. Quantas vezes achamos que a guerra está perdida, que o inimigo é forte demais, que as circunstâncias são maiores do que nossa fé? Mas a história de Gideão nos lembra de uma verdade imutável. Quando Deus entra na batalha, o impossível se torna realidade. Seja qual for sua luta, ela não é maior do que o poder daquele que habita em você. É hora de levantar, é hora de clamar, é hora de quebrar o vaso e deixar a luz brilhar. Porque mesmo na escuridão, Deus prepara a vitória. Mesmo no silêncio, Ele sopra esperança. E no momento certo, Ele grita: Espada do Senhor, e tudo muda. Sua história não termina aqui.
Ela começa a ser reescrita a partir do momento em que você decide confiar. E se hoje foi o dia em que você decidiu crer, saiba disso. Nada será como antes. Deus está falando com você. E Ele não fala em vão. A vitória está mais próxima do que você imagina. Até breve. E que Deus continue te abençoando profundamente.